Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Corrêa com você, por você e para você. Mas vamos começar assim, hein? Caso você queira saber das melhores matérias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, tá lá no site edilsoncorreia.com.br. Essa entrevista e todas as outras entrevistas que eu já fiz, você encontra no YouTube, Edilson Corrêa em Comunidade. Vai lá, dá uma olhadinha. Você vai gostar. Olha, inclusão é algo extremamente importante. E a cidade de Maringá, com mais de quase 430 mil habitantes, também tem que ser colocada a todo momento essa questão discutida, comentada e ver o que se pode ser feito para melhorar ainda mais a questão da inclusão. Está presente aqui nos estúdios da TV Engá, no programa Edilson Corrêa em Comunidade, Ana Carmen. Olá, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Edilson. Boa tarde a todos os espectadores. Que bom que você viu aí, viu, Ana? Me diga uma coisa, Ana Carmen. Fala um pouco de você. Você é de Maringá? Que cidade que você nasceu, Ana? Eu nasci no estado de São Paulo, Edilson, e hoje eu moro em Maringá. Ela é uma educadora social e ela vai falar qual é a pasta dela dentro da prefeitura da cidade de Maringá. Bom, eu atuo como educadora social na Agência do Trabalhador de Maringá. E lá eu desenvolvo diversos trabalhos e dentre eles também o da empregabilidade da pessoa com deficiência. Legal, gente! Mas e temos aí a oportunidade de estar acompanhando aqui nesse momento, através da leitura de sinais aqui, a Giane Patrícia, está aí fazendo o gesto. Muito obrigado, Giane. É isso, vamos continuar aqui. Agradecendo aí ao Silvio Barros, prefeito de Maringá, Sandra Jacovós, vice-prefeita, né? Há também o Rogério Bernardo, o diretor Gilberto Valentim, né? E a Agência do Trabalhador de Maringá, que nos honrou aí para trazermos e conversarmos com a comunidade de Maringá, a Ana Carmen. Ana Carmen, fala da sua família. E a família, como vai? Então, eu tenho minha família sim, sabe? E eu tenho uma filha, né? Sou casada, tenho uma filha, e é assim uma alegria muito grande, né? A família, ela nos aproxima da vida, né? Da alegria, da vida, então é maravilhoso. A minha filha está com 20 anos hoje. E é motivo de muita alegria, sabe? Desde criança acompanhei esse desenvolvimento dela, né? Esse cuidar de mãe é um aprendizado. Eu falo que a gente, enquanto mãe, a gente ensina o filho, né? E o filho nos ensina. As mães que estão aí me ouvindo vão concordar comigo. Então é um aprendizado contínuo. Tanto eu ensino quanto ela nos ensina sobre a vida, né? Não sou eu como a família toda, né? A Ana Carmen, ela ficou cega depois de uma cirurgia, né? Descreva para nós. Olha, eu nasci com a retinose pigmentar. A retinose pigmentar é uma doença genética e você vai perdendo com o passar do tempo. Tem pessoas que ele não chega a perder totalmente a visão, mas tem pessoas que ele vai perdendo até chegar a uma cegueira, né? Comigo, aos 33 anos, eu estava com uma visão já limitada, mas eu ainda enxergava um pouco, e eu fiz uma cirurgia. O médico disse que a cirurgia iria melhorar, né? E com a cirurgia, depois que eu tirei os tampões, eu já não consegui ver imagem nenhuma, né? Hoje, eu não enxergo e eu vejo tudo claro, vamos dizer assim. Tem muita gente que fala, a pessoa cega enxerga tudo escuro, né? Tem pessoas que sim, mas varia de pessoa para pessoa. No meu caso, eu enxergo tudo claro, gente, tudo assim, branco, tudo claro, sabe? Só não vejo imagens. E esse erro médico, ele acelerou, né, esse processo. Eu fiquei cega antes do tempo, eu costumo dizer. Eu fico imaginando, 33 anos, conseguindo ver as coisas, as cores, o impacto, os primeiros momentos, a cabeça vai a mil. Descreva aí como que foi essa adaptação. Eu sei que é difícil falar essa palavra adaptação, mas esse novo condicionamento.
Olha, realmente, quando você está perdendo a visão ou quando você chega a perder a visão, como o Edilson falou, a sua cabeça vai a mil, você fica sem norte mesmo, e é um período assim que, para você, naquele momento, a minha vida tinha acabado, e eu já não conseguia fazer mais nada. E realmente, eu não conseguia fazer mais nada da maneira que eu fazia antes, Edilson. E quando eu descobri isso, que eu poderia fazer sim, mas eu teria que aprender novas formas diferentes de fazer, né? No primeiro momento, você entra numa depressão, para você já não tem mais saída. E aí os dias vai passando. E quando eu resolvi a grande virada, sabe, da minha vida, não é fácil, mas a grande virada é quando você começa a aceitar. A cegueira, ela passou a ser um fato na minha vida, né? E no começo eu não aceitava. E quando você não aceita, você sofre, porque você quer remar contra a maré. Você quer fazer as coisas da forma que você fazia antes e não dá, né? Então, quando eu descobri que para eu andar livremente pelas ruas, eu teria que ter a coragem, no começo você tem que ter a coragem, né, de pegar uma bengala, de treinar os meus ouvidos como sendo os meus olhos, né? Aí a minha vida começou a caminhar. Quando eu comecei a desenvolver o meu tato para ler na escrita Braille, hoje, quando eu entendi que eu tinha que mudar a minha rotina de vida, eu tinha que mudar o meu aprendizado, né? E comecei a ler com as mãos na escrita Braille. Nossa, foi assim, tremendo, sabe? Eu sei que para você que está me ouvindo, que de repente você pode estar com uma perda de visão, ou você perdeu a visão, ou mesmo você que não está passando por isso, né? Você deve estar falando, nossa, mas é muito difícil. Eu não estou aqui para dizer para vocês, gente, que é fácil. Eu estou aqui para dizer para vocês que é possível. É possível. É essa mensagem que eu deixo para vocês. Só que uma coisa muito importante é a gente se aceitar. Porque quando você se aceita, você tira aquele peso do sofrimento, sabe? E você começa a buscar grupos de pessoas que estão passando ou que passaram pelo que você está passando, sabe? E isso você ganha uma força muito grande, porque você vê que existe um novo horizonte e que você vai ter que descobrir, não sozinho, mas com o apoio de muitas pessoas. Realmente, você é muito iluminado, viu? Amém. Todos nós. Vou pedir aqui para abrir um espaço para falar dos nossos apoiadores, né? Qual que é a mensagem do Edivaldo Santoli? Uma mensagem bacana de hoje. Vai lá, Edivaldo. Alô, pessoal, eu sou o Edivaldo Santoli, quero convidar vocês para o show de prêmio da creche Menino Jesus no dia 14 de setembro, a partir das 14 horas, no Salão Comunitário da Vila Operária. E o primeiro prêmio é um lindo aparelho magnético da Santoli Colchão como primeiro prêmio. Adquire sua carteira R$15 e prestigie a creche Menino Jesus. Lojas Rei do Bairro, ali na Avenida Alzira Zarur, 1590. Vocês viram o recado aí do Edivaldo Santoli. Retornamos! Olha, Ana, simplesmente uma história maravilhosa. Mas você não só superou, como hoje está numa pasta em que está trazendo para a inclusão centenas de pessoas. Como é esse sentimento? Fale para nós. Olha, é um sentimento assim muito grande, é uma alegria muito grande mesmo poder desenvolver o trabalho que eu desenvolvo, porque quando eu perdi a visão, o que eu mais queria era retornar ao mercado de trabalho, sabe? E foi uma luta muito grande, né? Naquele tempo, a gente não tinha locais de apoio para te ajudar na inserção do mercado de trabalho. Então, depois de muita luta, eu optei pelo cargo público, né? Então, comecei a fazer concursos públicos e hoje eu estou numa pasta onde eu ajudo pessoas que têm alguma deficiência ou que adquirem alguma deficiência
a se inserir no mercado de trabalho. Então, assim, é gratidão mesmo, sabe? Gratidão ao universo, a Deus, gratidão a tudo por eu poder estar desenvolvendo esse trabalho. Eu gostaria que nesse momento a Ana Carmen descrevesse um dia da sua rotina, para que a comunidade de Maringá perceba o trabalho bonito que ela desenvolve. Agora. Um dia da minha rotina? Isso. Vamos lá então para o dia da minha rotina, gente. Muita gente pensa assim, nossa, né, a pessoa cega tem uma vida tranquila, ela deve ficar só sentadinha, esperando as pessoas fazer por ela, né? Não, não, não. Não é não, gente. Então, assim, eu aprendi a viver nesse mundo sem imagem, sabe? Então, o grande segredo é você treinar. Quando você treina, você aprende, você adquire novas habilidades, né? Toda pessoa ele é um ser inteligente, né? Então, tudo é treino. Aí eu aprendi a estar cozinhando, então eu acordo de manhã, eu faço o café da manhã, aí eu já adianto o meu almoço, então eu faço comida também, aí eu me arrumo, vou para o meu trabalho. Do meu trabalho, eu atendo pessoas, né? Eu atendo empresas, eu tenho, assim, uma vida bem agitada, vamos dizer assim, né? Uma vida que eu gosto, uma vida que eu escolhi. E também, depois do meu trabalho, vou ter contato com a minha família. Eu acho muito importante a gente dedicar uma parte do tempo também, né? A vida não é só trabalho, para a nossa família, se confraternizar com a família. E também, né? Fora do horário de trabalho, eu dou palestras também, Edilson. No trabalho, enquanto educadora social, eu realizo palestras para empresas falando da empregabilidade da pessoa com deficiência, né? E oriento pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Fora do meu horário de trabalho, quando a empresa solicita, à noite, finais de semana, eu também realizo esse trabalho, mas começou uma outra demanda, né, das empresas estarem me solicitando fora do meu horário de trabalho para eu fazer palestras, levando a minha história, né, falando dessa superação, né, que a princípio é um limite, mas eu falo, o limite, gente, ele está aqui, ó, né, o limite está aqui. E a gente tendo o apoio da família, a gente tendo apoio de pessoas que já trilharam esse caminho, as coisas elas vão acontecendo. E aí eu faço palestras fora do horário de trabalho nas empresas, falo para as equipes de trabalho e também o trabalho ele foi fluindo, sabe? O trabalho foi fluindo. Hoje eu também atuo como mentora de mulheres. Eu dou mentoria para mulheres, trabalhando com a parte do empoderamento feminino, porque eu falo, empoderamento, ele já está dentro de nós, só que o que acontece? Em virtude de muitas coisas que a gente tem passado na vida, em muitos momentos, esse empoderamento, ele fica escondido, vamos dizer assim, né? Então, muitas mulheres têm me procurado para ajudá-las nesse passo a passo a resgatar essa força interior e encontrando aquele brilho. A vida, ela tem um brilho, né? Desde que a gente nasce. Só que com o passar do tempo, muitas vezes, devido a muitas coisas que pessoas têm passado, esse brilho fica ofuscado, né? Então, eu ajudo pessoas, né? Eu mentoro mulheres a estar resgatando esse empoderamento que ela já tem, né? E deixando a vida mais colorida, vendo a vida com mais colorida, com mais brilho. Pessoal, mulheres da nossa cidade, no nosso estado, olha, que bacana. Uma pessoa persistente, uma pessoa otimista, uma pessoa que está mostrando através da inclusão a outras pessoas estarem também inclusas. Vocês, mulheres de Maringá e região, são maravilhosas. Veja a possibilidade aí também de ouvir a fala da Ana aqui, que realmente a Ana Carmen é sensacional, viu, Ana? E aí vocês podem estar perguntando, mas e aí, a Ana Carmen tem rede social? Gente, o Instagram dela é simplesmente maravilhoso, hein? Sucesso! E o pessoal comenta, quando eu falei que ia trazer você aqui, sim. Várias pessoas, fale do Instagram dela, fale o número do Instagram certinho, para que mais pessoas possam entrar, e meio que resumidamente, o que você faz ali no Instagram que agrada a tanta gente? Bom, gente, quem ainda não conhece o meu Instagram, eu convido vocês a entrarem, né? Se verem sentido
O que vocês encontrarem lá, me sigam, compartilhem. Lá eu procuro levar informação, orientação. Coloco dia a dia, o meu dia a dia enquanto pessoa cega. Falamos um pouco de tudo. Falamos de culinária, de moda, de beleza, de empregabilidade, de empoderamento feminino. Assim, é um misto de tudo, porque a vida ela é um misto de tudo, ela é um pouco de tudo. E quando nós entendemos isso, a nossa vida, né, a nossa realidade, ela começa a se abrir. Por isso que eu levo isso no meu Instagram. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu estou como Ana Carmen, Carmen com N, né? Ana Carmen Oficial. Vai ser um prazer muito grande receber vocês no meu Instagram. Eu já estou seguindo. Já estou seguindo e apreciando a cada momento. Ana, recentemente a ASUMAR, Associação dos Surdos de Maringá, né, teve aí a formação do primeiro grupo de pessoas aí, né, formatura de pessoas de Libras, né, e você esteve presente. Estive presente. O que significa isso para a inclusão social? Esse fato maravilhoso que aconteceu na ASUMAR nessa semana. Olha, assim, indescritível, né? É uma importância, gente, muito grande nós sabermos que a nossa cidade, né, ela está, assim, avançando cada dia mais na questão da inclusão da pessoa com deficiência, né? O que a gente coloca para as empresas, para as pessoas, né? Faço palestras nas universidades também, é a importância de fazerem o curso de Libras, sabe? Porque você vai estar ajudando pessoas a se incluírem na sociedade. Então, o falar Libras, você ajuda pessoas a se incluírem na sociedade, a pessoa surda, você vai estar proporcionando um ambiente acolhedor no ambiente de trabalho, em todos os lugares que você for, gente. E sem contar, o aprendizado da Libras aumenta o currículo do profissional. Então, assim, um ganho muito grande, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Então, eu aconselho as pessoas, né? Que as pessoas, elas fazem inglês, alemão, japonês. Gente, vamos fazer, que é maravilhoso, mas vamos fazer Libras também. Libras é a linguagem que nós conseguimos falar com as pessoas surdas. Eu, enquanto pessoa cega, eu fiz 2 cursos de Libras. Eu não digo para vocês que eu falo Libras, sabe? Que você tem que ter uma prática diária, né? Mas, assim, mesmo enquanto pessoa cega, eu ousei fazer o curso de Libras. No começo, eu falei, gente, mas será que vai dar certo? Eu mesma me perguntei isso. Depois eu falei, eu só vou saber se eu fizer o curso de Libras, né? Porque às vezes a gente acha que não pode, acha que não consegue e não faz. E quando eu ousei fazer, gente, eu falo algumas palavras quando eu encontro com surdos. Ontem eu fui fazer compra e tinha uma pessoa surda trabalhando no mercado. Eu simplesmente pedi para a pessoa do caixa, ver se ele está olhando para mim. Ele estava. Eu fiz assim e sorri para ele. Isso é oi. Olha a solidariedade, como você pode proporcionar um ambiente mais favorável, né? E em todos os lugares que você vai. Eu acho que o aprendizado é muito grande, sabe? E humanizar as nossas relações. Porque muitas vezes, quer dizer, nós nos intitulamos, nós somos, não que nós nos intitulamos, né? Nós somos seres humanos, gente. Só que muitas vezes nós esquecemos de desenvolver a nossa humanidade, né? E você procurar aprender cada dia mais para trazer o outro a vivenciar experiências que nós vivenciamos e nós vivenciarmos a experiência que o outro vivencia. É isso que a gente cresce, esse que é o grande segredo da vida, é essa troca, é nós não ficarmos parados, adormecidos onde nós estamos. Não, a vida, gente, ela é curta. A vida, ela tem que ser vivida, ela tem que ser explorada, né, o máximo que a gente puder. Temos ainda mais 3 minutinhos. Eu gostaria que você passasse a comunidade PCD, né, de Maringá e região, a sua mensagem. Claro. Agora. Claro, eu vou passar essa mensagem, mas eu não posso também deixar de passar uma mensagem para os pais, para as mães, para os familiares, sabe? Oh, maravilha. Gente, hoje vocês me veem aqui falando, né? Eu trabalho, tenho minha família, mas naquele começo difícil, onde eu estava com depressão, achando que a vida já não tinha mais jeito, a minha mãe, ela foi meu braço forte.
Ela ia comigo, ela acreditava em mim, sabe? Ela nunca me impediu de fazer. Ela ficava com medo, quando eu falava, vou sair para a rua, vou aprender e tal, né? Então, ela ia comigo, até eu pegar firmeza, até eu aprender realmente. Eu entrei numa escola para estar aprendendo a andar de bengala pelas ruas, né? Então, assim, acreditem nos seus filhos. E vocês que têm uma limitação, uma deficiência, acredite em vocês. Não vamos nos comparar com ninguém, porque muitas vezes o que acontece é o familiar, né? Ele começa a comparar. Começa a comparar com o irmão, com o vizinho, com os amigos. Não, não pode, gente. Cada ser é único, né? Ninguém é igual a ninguém. E você também, que tem uma deficiência, ou que adquiriu, ou está com alguma limitação de ordem visual, ou qualquer outra ordem, não se compare com ninguém. É esse o recado que eu dou. Você é um ser único, você foi criado único, exclusivo. Olha a importância de tudo isso. Para que perder tempo e ficar se comparando? É esse recado que eu deixo para vocês. Você é feliz? Muito feliz. E o que é ser feliz? Olha, ser feliz é você acordar de manhã e ser feliz é você começar a praticar a gratidão, sabe? É você agradecer. Eu comecei a praticar a gratidão na minha vida. Quando eu ficava me lamentando, né, nada dava certo. Quando eu comecei a praticar a gratidão, no começo eu pensava, como é que eu vou praticar a gratidão se eu estou cega, né? Mas eu comecei a agradecer pelo que eu tinha e não ficar olhando para o que eu não tinha, sabe, Edilson? Então, a felicidade, ela começa com a gratidão. Você observando as coisas que você tem e não ficar olhando só para o que você não tem, gente. A vida está aí. É uma oportunidade. Pessoal, conversando com Ana Carmen, simplesmente uma pessoa maravilhosa. Só que o tempo está acabando. Vamos às considerações. Fique à vontade. Fale o que você quiser, Ana Carmen. O microfone é seu. Bom, gente, eu agradeço imensamente por essa oportunidade, Edilson, muito obrigada. Agradeço, né, ao meu diretor, seu Gilberto Valentim, que me liberou para estar aqui falando com vocês. E agradeço aos meus familiares, né? Hoje eu tenho meu marido, eu comecei com a minha mãe, né? Me apoiando em todos os momentos, não me comparando com ninguém. E depois eu me casei. Muita gente pergunta para mim, né? Nossa, teu marido enxerga, né? Teu marido é cego, né? A pessoa que ela tem uma deficiência, que ela é cega, ela pode casar com quem ela quiser, gente. Com quem enxerga, com quem não enxerga. É assim, tremendo, né? E hoje eu tenho meu marido, eu tenho a minha filha. E a gente, todos nós trabalhamos, todos nós nos apoiamos, todos nós nos ajudamos, e é assim, fantástico, sabe? Então, o apoio familiar, ele é fundamental, primordial. O apoio familiar é fundamental. Isso. Essa frase é que eu vou começar aqui caminhando para o término dessa entrevista. E só mais uma coisa, Fica a gente quer agradecer realmente, né, quando eu falei, agradecendo, né, ao meu diretor por ter me liberado para estar vindo aqui. A gente agradece também a Associação dos Surdos de Maringá, né, que você vai entrevistar daqui a pouco, uma representante, a Giane Intérprete, que está aqui também, e a Associação dos Surdos, gente, eles têm sido parceiros nessa luta pela inclusão com a Agência do Trabalhador. Olha só que maravilha, isso é amor, amor na inclusão. Durante 30 minutos conversamos com a Ana Carmen, falamos a respeito da sua vida, do seu trabalho, do seu dia a dia, do seu Instagram, que eu já estou seguindo. E você sigam lá, gente, sigam lá. Você teve a oportunidade de ouvir o ser humano comentando e conversando. É sempre uma alegria muito grande para mim fazer esse programa, falar com você, Ana Carmen. Amém. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe imensamente. Amém. Ana Carmen, amém. Caso você, meu amigo, você, minha amiga, não a conhecesse, agora você pode dizer, para mim conhecer, Ana Carmen. Muito obrigada a todos, gente. E Ana Carmen é oficial. Sigam lá, vai ser um prazer ter vocês comigo. Muito obrigada. Deus abençoe. Fiquemos com Deus. Amém.